Muito bom dia, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Saúdo a todos, desejando-lhes paz e saúde, porque é exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos para realizar todas as experiências que escolhemos para a presente existência e extrair dessas experiências sempre e cada vez mais novos conhecimentos para a nossa evolução. Evoluir, segundo a concepção espírita, significa aumentar cada vez mais o volume do nosso conhecimento. Conhecimento intelectual de um lado e o conhecimento moral de outro lado. O que mais desejamos então é paz e saúde para todos. Esta foto é um dos momentos em que estávamos gravando o programa Esclarecimentos Oportunos. Eu estou ao lado do nosso querido companheiro Antônio Coelho Filho, que é um grande apreciador da divulgação espírita através dos modernos recursos da tecnologia. O nosso tema é água viva. Vamos envolvê-lo através dos nossos estudos e pesquisas que realizamos a respeito dos fatos e feitos realizados por Jesus de Nazaré. Quando abrimos e lemos o Novo Testamento, porque existe na mesma obra o Testamento Antigo, vamos encontrar as narrativas escritas por 4 redatores, chamados evangelistas. Em um deles, que escolhemos, se narra o fato que vamos apresentar hoje. É no Evangelho de João, no capítulo 4. João era o mais jovem dos discípulos e, segundo consta, desencarnou muito idoso, perto de 100 anos de idade. E foi na sua velhice que escreveu ou ditou o seu Evangelho. E vão entender daqui a pouco por que eu estou citando a juventude de João. Então ele diz nesse capítulo que Jesus tinha estado um longo período ali na Judéia. A Judéia é a parte sul aqui deste mapa, e já vou mostrar alguns detalhes interessantes. E que ele pretendia, então, no seu projeto de trabalho, ir até a Galileia, retornar, na verdade, a Galileia. Então, para isto, ele precisaria sair da Judéia, passar pela Samaria, para chegar na Galileia, que é a parte norte. Os estudiosos modernos dizem que essa distância
vai mais ou menos de 180 quilômetros. Sem metrô, sem avião, percorrendo a pé. E ele estava então com a sua comitiva, como sempre fazia, fazendo a divulgação da sua doutrina, esclarecendo, consolando, mas também realizava fatos surpreendentes, considerados surpreendentes, como curas, trabalhos de orientação espiritual, isto é, orientando espíritos ou sofredores ou obsessores, fazendo um tratamento de pessoas que sofriam de doenças psíquicas, físicas, enfim, atendendo aos reclamos da necessidade humana. Então a pretensão era chegar à Judéia. Os que fazem hoje um estudo a respeito desse trajeto dizem que são 3 caminhos pelos quais se pode chegar. Através do vale do Rio Jordão, seguindo o rio, ele atravessa realmente a Palestina, ou através do deserto da Judéia, um trabalho mais difícil, mas necessário por vezes, através das montanhas e através da Via Maris, como eles chamam. Jesus escolheu exatamente ir através das montanhas, conforme eu disse, sem outro recurso senão a andança. E no Evangelho, João diz que ele chega a Samaria, porque para chegar a Galiléia precisaria passar pelas terras da Samaria. E chega numa cidade chamada Sicar e encontra lá o chamado Poço de Jacó. E estava sentado à beira desse poço e pediu para os seus discípulos irem até a cidade para comprarem alimentos para a jornada, quando chegou uma mulher com seu cântaro para retirar a água da fonte, do poço. Vendo a mulher, Jesus faz uma solicitação à jovem: você pode me dar água para beber? Ela se surpreende porque havia uma animosidade entre os judeus e os samaritanos. Ela se surpreende e pergunta a ele: como você, que é judeu, pede água para beber a mim, que sou samaritana? Jesus, com toda a tranquilidade, numa conversação amistosa, já que por ele não transitava nenhum preconceito, diz assim: se você soubesse quem está pedindo água para você, certamente seria você quem me pediria, e eu daria água viva para beber. Sem entender coisa alguma dessa conversa, ela mantém com Jesus uma conversação
e pergunta o que é a água viva que ele está se falando. Porque certamente, diz ela, você não tem nem com que tirar água do poço aqui. Você não consegue puxar a água aqui e é fundo o poço. Como é que você pode falar dessa água viva? Que água viva é essa? E Jesus então diz que se ela tomasse da água que ele daria, certamente ela não sentiria mais sede alguma. Porque se tomasse a água do poço, depois de algum tempo ela voltaria a ter sede. Ela não entende muito bem desta conversa de Jesus, mas começa a se surpreender com a amistosidade, com a facilidade com que ele vai transmitindo algum conhecimento para ela. Jesus, então, diante da pergunta que ela fez de que água seria aquela água viva, ele diz assim: vá à sua casa e traga aqui o seu marido. Acho que ele queria manter uma conversação a três, e ela diz: mas eu não tenho marido. Ele diz assim: é verdade, você diz certinho, está falando a verdade. Você não tem agora o marido, porque com quem você vive não é o seu marido. Mas você já teve 5 maridos. E por certo, João não foi capaz de fazer todas as anotações depois que Jesus transmitiu a ele esse diálogo com a mulher samaritana. E ela se surpreende com aquilo. Então você é um profeta. Hoje, nós que somos espíritas, sabemos que no Velho Testamento existe a figura do profeta, mas que, segundo os estudos espíritas, os profetas eram médiuns, mas também eram detentores de uma outra faculdade, de outra capacitação, conforme eu vou narrar hoje. E ela então vê nele então uma criatura especial e sai à cidade, à vila, contando esta grande novidade, de que lá estava um profeta judeu. Normalmente, os expositores espíritas, quando fazem esta exposição sobre este tema, desenvolvem uma narrativa através da verve doutrinária muito importante, que é o destaque aos aspectos morais, e com certeza isto é necessário. Mas hoje aqui eu trago uma pergunta para ser feita. Uma pergunta para ser feita. E a pergunta é esta: meus amigos, meus irmãos, como é que Jesus sabia que a mulher já tinha tido 5 maridos? Por certo, ele poderia ali, se quisesse, narrar toda a vida desta senhora. Mas que faculdade é esta de conhecer fatos da vida material? Existe um estudo espírita muito especialíssimo fazendo destaque a esta faculdade. De propósito, eu disse que os profetas eram médiuns, mas também, em certos momentos, realizavam trabalhos de informação não mediúnica, obtidos não pela via mediúnica. Essa faculdade o Espiritismo chama de clarividência, ou dupla vista, como quiserem. Clarividência.
E Allan Kardec desenvolve uma teoria fundamentada na prática de observação de que todos os seres humanos possuem essa faculdade. E então eu pergunto a este auditório: vocês sabiam que nós somos portadores de clarividência? Tenho a certeza que a maioria vai dizer não. Nem sei se sou médium, quanto mais clarividente. Então Allan Kardec vai nos ensinar no livro dos médiuns como fazer reuniões de experimentação para saber se uma pessoa é detentora da faculdade chamada mediunidade, e faz um esclarecimento importantíssimo de que cada um de nós é clarividente. Mas, meus amigos, eu nunca fui capaz de dizer a uma pessoa se ela é casada, se tem um marido, se tem 3 maridos, porque tem mulheres que têm 3 maridos, e homens que têm 3 mulheres. E existe um país em que as mulheres podem ter quantos maridos quiserem. Nunca fui capaz. Então, com o Espiritismo nós aprendemos que uma pessoa pode ter a faculdade chamada clarividência do tamanho de uma ponta de agulha número 10 de costura. Conhecem? Agulha de costurar, número 10, que é a menor, ponta mais fina. Mas também tem pessoas que têm a faculdade de clarividência do tamanho de uma jaca. Conhecem jaca? Essa consideração de volume é para dizer o seguinte: aqui na Terra nós temos clarividentes que são capazes de ver acontecimentos do mundo material do passado, do presente e do futuro. Aí entra uma outra questão, que nem vou tentar hoje abordar. Como uma pessoa é capaz de ultrapassar a linha do tempo e do futuro, trazer para o presente e narrar fatos que ainda, segundo a nossa convenção da Terra, não aconteceram. Parece que ainda não aconteceram. Vou repetir. Parece que ainda não aconteceram. Mas que, com um pouco mais de estudo e um pouco mais de coragem, a gente vai perceber que o futuro já está, o que chamamos futuro, já está ocorrendo. Bom, esse é um assunto para uma outra palestra. Eu volto a Jesus. Então, vários são os desenhistas, ilustradores, que captaram ideias sugestivas a respeito desse diálogo e também ali das redondezas do ambiente em que se encontravam Jesus e a mulher samaritana. Esta é uma das ilustrações que eu mais gosto. Mais simples. Aqui existe uma informação que eu só vou ler, mas não vou fazer comentários. Os samaritanos eram cismáticos, como bem próximos, os protestantes em relação aos católicos, é Kardec que está falando, e desprezados pelos judeus como heréticos. Isso está no livro A Gênese, de Allan Kardec. Para mostrar essa indisposição entre os povos, também desnecessária aqui. Então, repetindo, a clarividência é faculdade que possibilita ver acontecimentos do mundo material. De vez em quando, eu surpreendo acontecimentos como este. Eu estava pensando você nesses dias todos, há muito tempo que eu não vejo você e você aparece hoje.
O que é isto? Como se chama essa capacitação? O que a pessoa está revelando naquele momento? Que ela tem clarividência. Ou então, menino, estava pensando em você de manhã e você me telefona. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, conta a história de um rapazinho, uns 14 anos, que comparecia às sessões, e nas sessões ele primeiramente diagnosticava todas as enfermidades que as pessoas tinham. E depois do diagnóstico, imediatamente ele receitava, prescrevia os medicamentos para combater aquelas enfermidades. Mas em uma noite, meus amigos, aquele rapaz só diagnosticou para todas as pessoas presentes, mas não receitou nenhum remédio. Terminada a sessão, procuraram o rapaz. Por que é que você, nesta noite, só diagnosticou e não receitou nenhum medicamento? Ele diz, é que hoje não estava presente o meu anjo doutor. E Kardec vai fazer a observação. O rapaz era clarividente e também médium. Clarividente porque ele via no corpo das pessoas os órgãos ou o órgão que estava comprometido com a enfermidade. Terminada a sua parte, comparecia o médico, que ele chamava de anjo doutor, e prescrevia o medicamento necessário. Isso para mostrar a independência das duas faculdades, a faculdade mediúnica e a faculdade de clarividência, de ver, não com os olhos materiais, acontecimentos da vida material. Isto, para nós espíritas, é importante porque faz parte do estudo espírita. Sem pesquisar, nós não saberemos como explicar esses fatos e não saberemos também como conceituá-los de acordo com a necessidade do conhecimento. Como existe algum tempo, eu vou pedir licença para contar um fato do qual eu tive a oportunidade de verificar. Na década de 70, em São Paulo, no Centro Espírita Deus e Caridade, do bairro de Tucuruvi, ou do Tucuruvi, como quiserem, uma vez por mês comparecia para ajudar as pessoas um médium que fazia cirurgias. Nós não recomendamos, estou só contando o fato. Um fato. Esse médium, que nós conseguimos pesquisar durante algum tempo, mantinha uma fidelidade mediúnica, trabalho sério. Então, por conta de uma receita oferecida pelo médico espírito, que se comunicava através desse médium, chamado Pescuma, Miguel Pescuma, uma senhora
voltou a segunda vez para dizer o seguinte para o médico: o senhor receitou este medicamento, mas eu não consegui comprar em farmácia alguma. Era do Uruguai essa senhora. Porque, segundo informações, esse remédio ainda está sendo fabricado nos Estados Unidos. Vejam vocês o médico, o alcance, a capacidade dele de conseguir essas informações. Aí ele falou: ah, é assim? Então espere um pouco. E levantou a mão. O médium levantou a mão. E depois de alguns minutos, ele fechou a mão. E colocou na mão da senhora consulente a quantidade de drágeas que ele havia receitado. Olha que interessante. Temos aí 3 ou 4 fenômenos para observar. Causa surpresa, não causa? Que coisa fantástica, mas não tem nada de fantástico nem de sobrenatural. Tudo obedece às leis da natureza, às leis naturais. O fenômeno de transporte, do remédio que está sendo a mediunidade e também o fato do médico ser capaz de corrigir, por vezes através da medicamentação, todos os sintomas das enfermidades dela decorrentes. Eu acho que vale para alguém essa informação. E Allan Kardec, então, diz no livro que Jesus possuía a clarividência em grau supremo. Eu perguntei, eu disse que existem pessoas que têm a faculdade da clarividência do tamanho de uma ponta de uma agulha número 10 e do tamanho de uma jaca. Agora estou vendo aqui uma informação que diz que Jesus possuía em grau supremo, meus amigos. Mas ele falava da mulher, com a mulher da Samaria, falava a respeito de uma tal água viva. O que seria essa água viva? A água viva da qual falava Jesus se referia à sua doutrina. Ele não escreveu, não publicava apostilas, não dava cursos, não usava toda essa tecnologia, simplesmente discorria oralmente a respeito de ensinamentos considerados importantes. Todo o seu trabalho em 2 anos e meio foi este. Água viva. Se estamos falando da doutrina de Jesus de Nazaré, precisamos pelo menos mostrar as bases dessa tal de água viva. Porque ele transmitiu seus conhecimentos visando um propósito. E convidava. E transmitia. E convidava. Até hoje está nos convidando. Está convidando. Nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouquinho. As bases dessa doutrina, segundo os espíritos superiores, que transmitiram todo o conhecimento
doutrinário para Allan Kardec, são estes, que são leis naturais, meus amigos. Eu vou mostrar aqui hoje as 5 prioritárias. E um outro dia falaremos das outras 9, que são secundárias ou delas decorrentes, que nós, os espíritas, precisamos saber. Porque hoje, quando nós nos envolvemos com as informações trazidas pela moderna tecnologia da informação, nós precisamos saber por que essas coisas acontecem. Porque tudo isso tem a ver com a nossa vida. E o primeiro princípio básico, então, é este da lei de imortalidade. Nós somos imortais. Vocês sabiam disso? Eu não estou sentindo nenhuma força, nenhuma segurança. Vocês sabiam que nós somos imortais? E que, sendo imortais, não somos eternos? Agora confunde todo mundo. Mas como? Qual é a diferença entre imortalidade e eternidade? Nenhum só espírito é eterno. Não. Eterno somente o Criador, que os homens chamam de Deus. Por que que Deus, o Criador, é eterno? Porque Ele não teve início e não terá fim. E nós? Teremos fim? Não, nós não temos fim, mas tivemos o começo. Essa é a diferença. Então, não é certo dizermos que somos eternos. Mas até espírita fala ainda isto. Fala, mas não faz mal, não dói. Mas não é o correto. Lei de imortalidade. Eu estou errando a hora de apertar o botãozinho aqui. Lei de evolução, que Kardec preferiu o termo progressão dos espíritos. Mas como tem já informações a respeito das investigações, pesquisas do senhor Charles Darwin, inglês, então ele apresenta a evolução biológica. Então nós usamos a palavra evolução aqui, mas sempre fazendo diferença entre o que apresenta as leis do Charles Darwin e a teoria espírita, falando da evolução espiritual. A lei natural de reencarnação, segundo a qual o espírito várias vezes retorna a um novo corpo especialmente confeccionado para aquela existência, para que o espírito continue a fazer experiências e adquirir conhecimentos. É um assunto amplo que um dia valerá até nós conversarmos, porque muitas pessoas, mesmo estudando espiritismo, não conseguem entender como que os espíritos são agrupados para formar famílias. E nós precisamos saber que lei é essa de atração magnética entre os seres que compõem os grupos familiares, chamados familiares. Até porque existe muita pessoa que diz,
Eu não nasci, não pedi para nascer. Vocês já ouviram? Eu já ouvi muitas vezes. Eu não pedi para nascer. Ah, é? A lei de liberdade, lei de livre arbítrio, segundo a qual o espírito, obedecendo os devidos graus da sua evolução, pode e tem a liberdade de escolha, pensamentos, palavras e ações, estando encarnados ou só pensamentos e ações se estiver desencarnado. E a lei de causalidade, lei de causa e efeito, segundo a qual tudo o que nós pensamos resulta em efeitos. Segundo o que falamos, resulta em efeitos. E segundo o que fazemos, resulta em efeitos. E diz claramente a doutrina espírita, explicando essa lei, que nada é por acaso, que tudo tem a sua causa ou causas, porque uma causa pode gerar muitos efeitos, como várias causas podem gerar um único efeito. Uma coisa eu sei, aprendi com o Espiritismo, tudo o que acontece em nossa vida é efeito. Eu vou repetir para ninguém achar que eu disse outra coisa. Tudo o que acontece em nossa vida é efeito e tem as suas causas produzidas por nós mesmos. Ah, não pode ser. A gente vê tanto crime e tem notícias de tantos desajustes que não pode ser que sejam aquelas pessoas que tenham produzido isso. Meus amigos, é só examinar com um pouco mais de cuidado. Jesus veio à Terra. Notem que eu não falei reencarnou. Eu disse veio à Terra para nos ensinar a usar melhor a inteligência. E por que Jesus fez isso? Eu vou terminar a palestra com o que eu vou falar agora, com um pouco mais de detalhes, tá bem? Porque nós usamos muito pouco a nossa inteligência. Nós nos esforçamos minimamente essa faculdade. É por isso que aprendemos menos, ou muito pouco, ou quase nada. Mas aprendemos, ainda que seja um pouquinho, a cada existência o espírito aprende. E quem aprende, quem usa mais e melhor a inteligência, aprende mais. Então é preciso o quê? Saber usar. É para isso que Jesus veio à Terra. Ele não veio à Terra para nos ensinar a orar, mas veio à Terra para nos ensinar a agir. Agir é o convite à ação. Veio à Terra para nos ensinar a pensar corretamente, porque nós não aprendemos ainda a pensar corretamente. Tanto que nós demoramos para responder a esta pergunta: o que nós queremos ser? Ah, mas eu sou velho e não devo pensar nisto. Será? Um grande filósofo francês, chamado René Descartes, escreveu um livrinho de 60 páginas. Dá para ler em algumas horas. Eu mesmo, através do método que eu criei para ensinar a ler, estudar e memorizar, ensino as pessoas como ler
esse livrinho em algumas horas. 60 páginas. O livro chama-se Discurso sobre o Método. E o que o René Descartes quer nesse discurso? Transmitir um conhecimento, porque ele era realmente um pensador, filósofo, geometra, matemático. Ensinar como nós podemos pensar corretamente, com lógica. Então ele escreve assim, logo no início, o meu objetivo não é ensinar você a usar o seu juízo. O meu propósito é dizer a você como é que eu usei o meu. E sabe qual é a primeira coisa que ele ensina nesse livrinho? Para aqueles que não sabem, eu quero dar de presente isso nessa manhã de domingo, antes da chuva. Jamais aceite coisa alguma como verdade sem você ter certeza de que é verdade. Porque a maioria das pessoas assistem programas de notícias na televisão ou na internet e dizem que o que está ali é verdade, e aconteceu. E a pergunta que nós devemos fazer é: você tem certeza realmente de que isso é verdadeiro? É o propósito do René Descartes, nesse livrinho. Depois tem 3 passos seguintes que eu vou pedir a vocês que leiam com ele. Está bem no livrinho dele, está disponível hoje na internet, chama-se Discurso sobre o Método. Jesus veio à Terra para nos ensinar como usar melhor a vontade. Porque nós não sabemos. Tanto que inventaram uma palavra em oposição ao uso da vontade, que é a preguiça. Já ouviram falar nessa palavra? Preguiça. Preguiça. Bom, é assim que se diz no interior. E eu estou lembrando de uma pequena bandeira que a gente colocava na parede e se vendia nas papelarias antigamente. Isso antigamente é 10 anos atrás. Não é muito antigamente, não é? Para quem já tem quase 80. É a figura de um caipira que está deitado numa rede, tendo o rosto coberto com um chapéu de palha. E embaixo tem o dístico dessa bandeirinha, que diz assim: quando eu sinto uma vontade louca de trabalhar, eu fico quietinho, deitado, no meu cantinho, e espero a vontade passar. A psicologia estuda profundamente este assunto da vontade. Os psicólogos procuram encontrar, na sondagem que fazem, exatamente onde é o ponto essencial, central, da vontade do indivíduo, e trabalham em cima disto. Porque sem vontade o indivíduo não chega a lugar nenhum. É como Pascal dizia, falando desse assunto ligado com a vontade, as temperanças das pessoas, a forma de buscar os rumos da vida.
e diz assim, olha, isso é coisa muito antiga, mas se nós fizermos uma atualização de linguagem, poderemos aprender muito. Aprender muito. Ele diz assim, há um indivíduo que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento será favorável. Eu estou falando, se eventualmente estiver aqui neste auditório alguém que ainda está buscando um rumo para a vida, um porto de segurança, fazendo destaque para o objetivo principal da sua existência, hoje existem milhares de livros que são escritos sobre este assunto. Então Jesus identificou as 3 ferramentas de trabalho do Espírito: inteligência, vontade e pensamento. Inteligência, vontade e pensamento. E eu vou pedir a este auditório que repitam comigo. Por favor. E se uma pessoa ficar de boca fechada, nós vamos repetindo até ela abrir a boca e falar. Porque é muito importante, através da audição, também incorporarmos e memorizarmos essas 3 ferramentas: inteligência, vontade e pensamento. Agora vocês. Inteligência. Tá bom, mas ainda está fraco porque dá a impressão que estão rezando. Por favor. Inteligência, vontade e pensamento. Estas são as 3 ferramentas de trabalho do Espírito para ele realizar a sua própria evolução. Porque ninguém faz a evolução de ninguém, a não ser o indivíduo próprio. A inteligência é a faculdade para aprender. Quem usa mais e melhor, aprende mais. Quem usa menos e pior, aprende menos. É por isso que o Espírito vem várias vezes, é o ioiô. Vai e volta, no processo das reencarnações, até realmente desenvolver todas as capacitações. A vontade é volição, segundo os psicólogos. O campeão do estudo da vontade foi o psicólogo fundador dos laboratórios de psicologia. Primeiro laboratório de psicologia. Guilherme Fundit, alemão. Ele sabe, no processo da classificação, como descrever o estado de vontade de cada pessoa. E é preciso descobrir. Estou falando para as mães, para os pais, que por vezes têm dificuldade de encontrar o recurso certo para poder orientar o seu filho, a sua filha. E tem que saber disto, porque o pai e a mãe são educadores. Agora vamos incorporar a figura dos avós, porque lá em São Paulo são os avós que criam e cuidam, orientam e educam os filhos dos seus filhos. Tem que encontrar o mecanismo certo, porque sem a motivação adequada o indivíduo não age. Nós vivemos sob o império da ditadura da beleza, da tecnologia, da ciência. Agora, a ditadura da tecnologia, eu chamo o celular. Tem pessoas escravas do celular, não sabem usar do celular para viver. Levam o celular para o banheiro, para a mesa de comida, na hora do almoço, do jantar. Não conversam. Se vê as pessoas, põem uma garfada ou colherada na boca
e olho no celular. Já viram isso? Lá em São Paulo está assim. Eu fui com a Alzirinha, minha namorada, minha querida, almoçar o mês passado num restaurante, numa padaria, restaurante, e depois de pedir o que nós queríamos, eu fiquei olhando. Eu gosto de ver o rostinho das pessoas, porque as pessoas são lindas, não são? Sejam sinceros. É uma coisa maravilhosa saber que o Espírito idealizou aquela forma física para poder fazer experiências, conviver com os outros. É uma coisa sensacional. E vi um rapaz que parece um executivo, que estava de terno, gravata, bonito, estava numa mesa sozinho e, por certo, também estava aguardando o que ele havia solicitado. E eu chamei a atenção da Alzira. Olhe, sobre a mesa, aquele rapaz tem 5 celulares. 5. E só tem 2 ouvidos. Por que isso? Somos escravos. E isto me fez lembrar uma pergunta feita pelo príncipe Charles, da Inglaterra, que, alguns anos atrás, numa palestra para jovens universitários, 1000 jovens universitários, no meio da palestra, levantou uma questão e desenvolveu sobre ela depois uma interessante apreciação. Ele diz assim: eu gostaria de saber, meus amigos, para onde estão nos levando a ciência e a tecnologia? Porque nós vivemos sob esse império da ditadura da ciência e da tecnologia. E da beleza. E da beleza. As pessoas, homens e mulheres, querem ficar mais belos. Mas mais belos já são. Eu não acabei de dizer que cada um tem exatamente a forma que escolheu para realizar as suas experiências? Estão levando esses jovens, homens e mulheres, à loucura. E por último, o pensamento, que eu citei, o René, como uma ótima ideia para aprendermos a raciocinarmos com lógica. Temos que viver esses princípios da lógica. Inteligência, vontade e pensamento. 3 ferramentas de trabalho do espírito para a sua evolução. Foi isto que Jesus ensinou. E querem saber como é que eu sei? Lendo as 40 parábolas que foram retransmitidas pelos narradores e formadores de textos do Novo Testamento. Pela atenção de todos, muito obrigado.